E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sinistro aqui no canal. Hoje eu trouxe um especial para vocês, 7 histórias de terror. E o melhor, são todas baseadas em fatos reais. Então, já deixa aquele like maroto, compartilha esse vídeo com a galera corajosa e se inscreve no canal para não perder os próximos sustos. A nossa história aconteceu com a Ana. Ela sempre curtiu coisas antigas. Numa feirinha, encontrou uma boneca de porcelana. Era linda, com um vestido de seda azul e cabelos longos. Mas o que chamou a atenção foram os olhos. Eram grandes, de um azul profundo, pareciam reais. A vendedora disse que a boneca era especial. Ana levou a boneca para casa. Naquela noite, colocou a boneca na cômoda. Acordou com um choro baixo. O choro vinha da boneca. Os olhos brilhavam e lágrimas escorriam. Ana tentou se convencer que era imaginação. Pegou a boneca e tentou acalmá-la. O choro parou, mas o choro voltou todas as noites. Ana não conseguia mais dormir. Procurou a vendedora, mas ela sumiu. Decidiu se livrar da boneca. Jogou no lixo, mas a boneca voltou com um sorriso sinistro. A próxima história aconteceu numa fazenda antiga, no interiorzão do Brasil. Um casal, recém-casado, comprou a propriedade por uma pechincha. Na primeira noite, encontraram um espelho enorme, com uma moldura de madeira escura. Decidiram colocá-lo no quarto. Durante a noite, a esposa acordou assustada. Sentiu um frio de gelar a espinha e um cheiro horrível. Quando olhou para o espelho, viu uma figura sombria. A criatura a observava com olhos vermelhos e um sorriso macabro. Tremendo de medo, acordou o marido, mas a criatura sumiu. O marido tentou acalmá-la, dizendo que era um pesadelo. Nas noites seguintes, a aparição se repetiu. A esposa implorou para se livrar do espelho. Cobriram o espelho e levaram para o sótão. Mas ao acordarem, o espelho estava de volta ao quarto, e a figura esquelética estava ao lado da cama, observando-os dormir. Uma galera, num esquema bem aventureiro, decidiu acampar numa floresta fechada e isolada. Quando chegaram no local, encontraram uma cabana abandonada. As paredes de madeira estavam podres, e as janelas, tudo quebrada, davam um ar sinistro para o lugar. Mesmo assim, decidiram passar a noite ali. Lá dentro, encontraram móveis cobertos de poeira, utensílios enferrujados e marcas estranhas nas paredes. À noite, enquanto batiam papo ao redor de uma fogueira, começaram a ouvir uns barulhos sinistros vindo da floresta. Eram uivos agudos que arrepiavam até a alma. Pareciam estar cada vez mais perto da cabana. Morrendo de medo, os amigos se armaram com pedaços de pau e facas, enquanto o pavor tomava conta de seus corações. De repente, a porta da cabana se abriu com um estrondo e uma criatura horrenda surgiu na soleira. Tinha olhos vermelhos e brilhantes como brasa, garras afiadas como navalhas e uma boca enorme, cheia de dentes pontudos. Os jovens gritaram de terror enquanto a criatura avançava na direção deles com um rugido gutural. Essa história se passa num teatro antigo, famoso por ter um fantasma. Dizem que, há muitos anos, um ator morreu de forma trágica no palco, durante uma apresentação. Desde então, o espírito dele assombra o local. Uma noite, uma jovem atriz chamada Laura foi escalada para o papel principal de uma peça. Ela estava nervosa, pois nunca tinha atuado num palco tão importante. Durante os ensaios, a Laura começou a sentir uma presença estranha no teatro. Era uma sensação fria e úmida que a envolvia como um nevoeiro. Ela ouvia seu nome sendo sussurrado no ouvido, mas quando se virava, não tinha ninguém por perto. Objetos mudavam de lugar como num passe de mágica. Luzes acendiam e apagavam do nada, e a Laura sentia que estava sendo observada o tempo todo. Numa noite, durante um ensaio,
a Laura viu uma figura sombria sentada nas poltronas escuras do teatro. Era um homem alto e magro, vestido com roupas pretas. O rosto dele era pálido e magro, com olhos fundos e penetrantes. A Laura tentou falar com a figura, mas ela sumiu no ar. A atriz, apavorada, contou o que tinha visto para os outros atores e para a equipe técnica, mas ninguém acreditou nela. Disseram que era só o cansaço e o nervosismo. Só que na noite da estreia, o inesperado aconteceu. Um casal jovem procurando um lugar para morar encontrou uma casa enorme e linda por um preço de banana. A única exigência era um quadro antigo que o antigo dono pediu para não tirar da sala de jantar. O quadro, com cores escuras e pinceladas fortes, mostrava um homem de olhar severo e postura imponente. Apesar de acharem o quadro meio sinistro, o casal topou a condição. Nos primeiros dias, tudo normal. Só que, logo começaram a acontecer coisas estranhas. Eles ouviam passos à noite, portas batendo, coisas se mexendo sozinhas. A atmosfera da casa, que antes era aconchegante, ficou pesada e opressiva. O casal começou a desconfiar que o quadro tinha algo a ver com aqueles eventos bizarros. O homem do quadro parecia observá-los de todos os cantos da sala, seu olhar severo os seguindo como se os julgasse. Certa noite, durante o jantar, o casal jurou ter visto o homem do quadro mexer os olhos. Paralisados de medo, eles olharam fixamente para a pintura, até que, para o horror deles, o homem no quadro piscou. A partir daquela noite, as coisas ficaram ainda mais sinistras na casa. O homem do quadro se mexia na tela, mudando de posição, sua expressão se contorcendo em caretas aterrorizantes. O casal, atormentado pelo medo, decidiu quebrar a promessa feita ao antigo proprietário. Em uma cidadezinha no litoral, corria a lenda de uma fita cassete velha que tinha uma música amaldiçoada. Diziam que quem ouvisse a música até o final seria amaldiçoado com uma morte terrível em poucos dias. Um grupo de amigos, cheios de dúvidas e curiosidade, resolveu desafiar a lenda local e encontrar a tal fita. Depois de muito procurar, encontraram um pescador já velhinho que jurava ter a fita guardada num baú empoeirado. O velho avisou os jovens sobre os perigos da canção, mas, como todo jovem teimoso, eles ignoraram os avisos e levaram a fita embora. Naquela noite, se trancaram num quarto e colocaram a fita para tocar. A música era lenta e melancólica, com uma melodia que te prendia, meio triste, mas hipnotizante. Conforme a música tocava, os amigos começaram a se sentir estranhos. Uma tristeza profunda e uma melancolia tomaram conta dos corações deles. No dia seguinte, um dos amigos, o que insistiu em ouvir a fita até o final, acordou com uma dor de cabeça horrível e febre alta. Ele piorou rapidinho e em poucas horas estava delirando, falando coisas sem sentido e tendo visões assustadoras. A Maria, uma moça que morava sozinha, sempre viveu num apartamento antigo no centro da cidade. O lugar, apesar de charmoso, tinha um ar melancólico, cheio das histórias dos antigos moradores. A Maria já estava acostumada com as coisas estranhas que aconteciam ali. Coisas se mexendo sozinhas, sussurros durante a noite, sombras sinistras. Ela colocava a culpa na estrutura velha do prédio. Só que, depois de uma noite aterrorizante, a Maria começou a duvidar da sua sanidade. Ela acordou no meio da noite com a sensação de que tinha alguém a observando. Abriu os olhos e deu de cara com uma sombra escura e disforme projetada na parede do quarto. A sombra parecia ter vida própria, se contorcendo na parede. A Maria, apavorada, acendeu a luz num pulo, mas a sombra sumiu. Achando que era tudo coisa da sua cabeça, a Maria tentou voltar a dormir, mas a sombra voltou, ainda mais nítida e assustadora. A sombra se espalhava pela parede, tomando a forma de uma figura humanoide grotesca.
com braços longos e esqueléticos e olhos vermelhos e brilhantes, que pareciam querer sugar a alma da Maria. Daquela noite em diante, a sombra passou a perseguir a Maria. Ela a via em todos os cantos do apartamento, espreitando nos cantos escuros, deslizando pelas paredes como um fantasma macabro. E aí, conseguiram chegar até o final, sem dormir com a luz acesa? Se você gostou, já sabe, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com a galera. E não esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas doses de terror que eu estou preparando para vocês. Até a próxima!